pessoal! E aí, como que vocês estão? Eu sou a Thaís, professora de Ciências, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante que tem a ver com a vida de todo mundo, a alimentação. Sabia que o que a gente come tem muito a ver com o meio ambiente? Porque geralmente a gente não para pensar de onde que vem nossa comida, né? Mas tudo que a gente come tem que ter uma interferência no meio ambiente, né? Para isso acontecer, para poder chegar até a gente. Então, hoje eu vim falar, né, conversar com vocês sobre alguns impactos ambientais que são causados pela produção alimentícia, pela produção de alimentos, né? Então vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a agropecuária. Você sabe o que é isso? O sistema agropecuário, ele é um conjunto de atividades econômicas que inclui o cultivo de plantas, que é a agricultura, e a criação de animais, que é a pecuária. Isso tudo para consumo humano, principalmente para alimentação. O que a gente mais produz aqui no Brasil hoje em dia é a soja. O Brasil é o segundo maior produtor exportador de soja do mundo. E a soja que a gente produz, grande parte ela é exportada para outros países. Ela também é utilizada para fazer ração para os animais, né? Lá na parte de criação de animais. E também é utilizada para fazer óleo, entre várias outras coisas. Na agricultura brasileira também é produzido principalmente cana-de-açúcar, milho e café, entre outros produtos. Em relação à pecuária, a criação de galinháceos no Brasil para a produção de carne de frango e ovos, principalmente, é o maior em número de cabeças. A segunda maior produção em número de cabeças é o gado, e em terceiro, os porcos. Quando a gente vê como é feita a utilização da terra, a gente percebe que 45% da terra é utilizado em forma de pasto para a criação de gado. Então, apesar de ter muito mais galinháceos em número, né, a criação de gado ocupa um espaço muito grande, maior até que as lavouras da agricultura. Esse sistema, né, o sistema agropecuário, é um dos maiores responsáveis pelos impactos ambientais, né, por grande parte dos impactos ambientais que a gente tem aqui no Brasil. E agora, então, a gente vai falar de cada um desses impactos. Um desses impactos ambientais é o desmatamento. Hoje em dia, a principal causa de desmatamento no Brasil é a agropecuária. Isso acontece porque para abrir áreas, né, de cultivo de plantas e para pasto, para criação de gado, né, principalmente, é preciso desmatar as áreas naturais. Isso está acontecendo principalmente na Amazônia e no Cerrado. Hoje em dia, cerca de 50% do Cerrado já está desmatado, já está degradado, e a principal causa disso é a agropecuária. E a Amazônia está caminhando para o mesmo caminho, então cada dia que passa mais e mais áreas na Amazônia estão sendo desmatadas. E muitas vezes esse desmatamento é ilegal, o que piora, né, e agrava mais a situação. Mas você sabe quais as consequências do desmatamento? O desmatamento ele compromete a biodiversidade, principalmente porque quando se desmata, né, se retira o habitat natural dos animais e das plantas. Então, quando há o desmatamento, a gente não está retirando só a cobertura vegetal, né, a floresta. A gente também retira todas as plantas e todos os animais que vivem ali. Então, os animais sofrem com a perda de habitat, né, não ter o espaço mais que eles tinham antes, e também com a fragmentação desse habitat, porque eles ficam isolados em pequenas ilhas, né, de vegetação original, né, que não está desmatada, e eles não têm comunicação entre eles. Então, isso também é tão ruim quanto a perda de habitat. O desmatamento também contribui para as mudanças climáticas, por causa do aumento de gases do efeito estufa na atmosfera e o aquecimento global. As plantas, elas são conhecidas por sequestrar o carbono, ou seja, elas retiram o carbono da atmosfera para serem incorporadas em sua matéria. Elas são feitas de carbono. Então, quando há um desmatamento muito grande, por exemplo, uma área muito extensa da floresta amazônica, as plantas ali elas vão sofrer decomposição, né? Elas vão ser colocadas para baixo, né? Desmatadas, elas vão morrer, sofrer decomposição, ou elas vão ser queimadas, porque isso acontece muito.
A pessoa desmata aquela área, né, abre espaço e toda aquela matéria orgânica ali que ela não precisa, ela coloca fogo, né, ela faz a queimada e isso tudo libera gás carbônico para a atmosfera. Então a planta ela já não está mais sequestrando esse carbono, ela está liberando ele para a atmosfera, ela está deixando de sequestrar, né, o carbono. A criação de animais também contribui muito para a liberação de gases do efeito estufa, principalmente o metano. Porque os animais, principalmente o gado, ele libera esses gases do seu corpo. Vamos analisar esse gráfico aqui agora, um gráfico bem simples, só para a gente ilustrar essa questão. O gráfico mostra a emissão de gases do efeito estufa, principalmente carbono e metano, na cadeia de produção, ou seja, em todo o processo produtivo de vários alimentos, né, de vários tipos de alimentos. Os alimentos mais acima no gráfico são, no geral, alimentos de origem animal. O principal alimento que emite gases do efeito estufa é a carne bovina, que emite esses gases principalmente por causa do desmatamento para fazer pasto, em verde, e na liberação dos gases que saem do próprio corpo do animal, em azul. Já os alimentos de origem vegetal, mais abaixo no gráfico, emitem bem menos gases do efeito estufa. A floresta amazônica também contribui muito para o ciclo de chuvas em várias regiões do Brasil. Então esse é um outro impacto ambiental. Na falta, né, da floresta amazônica com desmatamento, há então uma desregulação da chuva em várias áreas, né, não só na Amazônia, mas em várias áreas no Brasil. O próximo impacto ambiental que a gente vai discutir é o uso e a contaminação dos recursos naturais. Os recursos naturais é tudo aquilo que vem da natureza, né, que é um recurso e que a gente utiliza, né, para nossa sobrevivência, para o ser humano, para a utilização do ser humano. Então é o ar, a água, o vento, a energia do sol, o solo, a floresta em si. Então a gente utiliza vários recursos naturais para a produção de alimentos. Um deles é a água. Então tanto para plantar, né, para produzir nossa comida, quanto para a criação de animais, a gente precisa gastar muita água. Por exemplo, para a gente produzir 1 kg de carne de boi, isso numa média global, né? E considerando toda a cadeia produtiva, para a gente então consumir 1 kg de carne, a gente gasta cerca de 15 mil litros de água. É muita coisa. É preciso utilizar também o solo, né? Tanto para plantar, que as plantas crescem no solo, quanto também para a criação de animais. Mas o uso desses recursos, ou as atividades feitas nesses recursos, né, como o solo, ou perto deles, causam vários impactos ambientais. No solo, as consequências estão relacionadas com o desequilíbrio dos processos ecológicos, né, que acontecem no solo. Então, por exemplo, há uma compactação muito grande desse solo por causa do uso de máquinas, né, na produção agrícola, né, na agricultura. Então, máquinas como tratores, por exemplo, elas compactam muito o solo. Acontece também a perda da retenção de umidade nesse solo. Há uma contaminação muito grande nesse solo por uso de fertilizantes e de outras substâncias que vão se acumulando ali e acabam, no geral, isso tudo empobrecendo o solo. Então, muitas vezes o solo ele se torna estéril. Então, a gente não consegue plantar mais nada lá. Além disso tudo, existe muita contaminação, tanto do solo quanto da água. Isso acontece principalmente pelo uso de agrotóxicos, né, nas plantações. Os agrotóxicos, eles são substâncias tóxicas que foram desenvolvidas para proteger a planta de interesse, aquilo que se quer plantar. Então, ela serve para matar ou para impedir, né, o desenvolvimento de outros seres vivos que atrapalham o desenvolvimento da planta que a gente quer, né, de interesse. Então, esses outros seres vivos, eles são considerados pragas. E eles são de diversos tipos. Existem muitos insetos, né, que atrapalham as plantações, bactérias, fungos, mas o uso desses agrotóxicos, eles contaminam o solo, os lençóis freáticos, a água, né, de corpos d'água, de lagoas, de córregos, né, que estão ali perto. E eles também podem contaminar rios e serem levados por longas e longas distâncias. Então ele contamina tudo que está ali perto dele e contamina também lugares muito distantes dali. Isso acontece porque quando a aplicação, né, do agrotóxico ali
Na plantação, ele incorpora ali no solo, ele fica no solo, e quando chove, esse agrotóxico é levado junto com a chuva, junto com esse solo ali, e como se fosse uma enxurrada mesmo. E essa água de chuva com agrotóxico cai nos rios e isso é levado então para longas e longas distâncias. Isso também acontece com a criação de animais, porque na agricultura é utilizado os agrotóxicos, né? Mas na criação de animais é utilizado também substâncias tóxicas, que são remédios, né, vermífugos que protegem os animais de doenças. Então, acontece a mesma coisa com essas substâncias, né, da criação de animais. Eles vão contaminar os lugares ali perto, mas também podem contaminar o solo, a água, né, de lugares muito longe. Um outro impacto ambiental causado pela produção de alimentos é a perda da biodiversidade. Isso acontece por causa de tudo que eu falei aqui já. Acontece por causa do desmatamento, né, pela fragmentação, né, e a perda do habitat. Acontece pelas mudanças climáticas. Acontece também por causa da desregulação das chuvas, pela contaminação dos recursos naturais. Então isso está tudo envolvido, né, e atinge os animais e as plantas e todos os seres vivos. A contaminação dos recursos naturais, né, da água, do solo, elas vão ser levadas até os animais, porque os animais, né, e as plantas, eles dependem do solo, da água, de tudo, né, de todos os recursos naturais. Por exemplo, o uso de agrotóxicos, né, e várias outras substâncias tóxicas. Eles chegam até esses animais e essas plantas, então eles comprometem a população, né, a vida desses outros seres vivos. Por exemplo, eles comprometem o desenvolvimento de alguns animais. Os anfíbios, por exemplo, eles são um dos grupos mais diversos aqui no Brasil. E eles também são um dos grupos que mais sofrem com o uso de agrotóxicos. Principalmente porque eles têm a pele muito fina e eles precisam deixar essa pele úmida, né? Então, eles precisam estar em contato com a água muito próxima. Eles são muito sensíveis. Então, se tem agrotóxico ali na água, isso prejudica demais eles. E eles são um dos grupos que estão correndo risco de extinção, principalmente por causa desse motivo. O uso de agrotóxicos não deixa só as plantas e os animais doentes, não. Eles também deixam doentes os seres humanos. Então, os agrotóxicos, eles causam doenças respiratórias, doenças neurológicas, eles podem causar câncer, causam desregulação hormonal. Então, eles prejudicam também não só as pessoas que trabalham ali na agricultura, né, que utilizam esse agrotóxico ali diretamente, mas também a outras pessoas que vão consumir esses alimentos depois. Uma outra coisa que impacta a biodiversidade, né, que diminui a biodiversidade, é o uso de monoculturas. Você sabe o que é isso? O próprio nome já diz, monocultura. Ou seja, é uma cultura, né, o cultivo de apenas um tipo de planta, apenas uma espécie só. Isso acontece em uma área muito extensa, muito grande. E por que isso impacta a biodiversidade, né? Porque antes, né, aquele espaço ocupado pela monocultura agora, antes ele era uma área natural, com diversos tipos de plantas, com várias interações ali acontecendo entre todos os seres vivos que vivem ali. Então, aquele espaço atraía muitos tipos de seres vivos. Agora, esse espaço que está sendo ocupado só por um tipo de planta, não atrai mais essa mesma quantidade de espécies, né, de seres vivos. Então, agora a biodiversidade ali naquele espaço é bem menor. Então, os animais que antes moravam ali vão procurar alimento, né, sobrevivência, né, condições melhores em outros lugares. Então, por isso, muitas vezes, que animais vêm para as cidades, porque eles não têm espaço nos ambientes naturais, né, longe da cidade. E isso tudo, que já é ruim, né, ainda fica pior, porque o espaço da monocultura ainda favorece apenas alguns tipos de animais. Por exemplo, as pragas, porque as pragas, elas estão preparadas ali para ficar, né, para viver ali naquele ambiente, porque geralmente as pragas, elas são adaptadas a viver ali, então elas conseguem se alimentar daquele tipo de planta só. Então, quando elas encontram aquele espaço que tem muita planta do tipo que ela gosta, ela vai se reproduzir muito rápido e acaba virando uma praga mesmo, e atrapalha muito a plantação. E isso exige um uso de agrotóxicos maior ainda, então vai agravando a situação de um jeito muito ruim.
Então, gente, hoje a gente entendeu quais são os impactos ambientais do sistema agropecuário. Esse sistema ele é feito em grande escala, né, em grandes proporções, de forma industrial. E grande parte, né, da produção dele é exportada. Mas no Brasil existem outros sistemas de produção de alimentos que são bem menores, né, como a agricultura familiar. A agricultura familiar tem esse nome porque geralmente são pequenos agricultores, né, pequenos produtores que geralmente são da mesma família. Então, uma mesma família trabalha ali junto na agricultura, na criação de animais, e a grande parte da renda dessa família vem da produção de alimentos. 77% de todos os estabelecimentos de atividade agropecuária são de agricultura familiar aqui no Brasil. Isso equivale a cerca de quase 4 milhões de estabelecimentos. Mas, entretanto, apenas 23% da área de todos os estabelecimentos agropecuários são em áreas de agricultura familiar. Então, apesar de serem maioria, né, os pequenos agricultores eles ocupam uma área bem menor. Grande parte do que a gente consome, né, dos nossos alimentos, vem da agricultura familiar. Isso acontece porque os grandes produtores, né, da agricultura industrial em grande escala, exportam grande parte dos seus produtos. Os pequenos produtores, eles são responsáveis por produzir 70% do feijão que a gente consome, 87% da mandioca, 60% do leite, 40% do café, 46% do milho e vários outros produtos. Muitos dos pequenos agricultores, eles não utilizam agrotóxico, eles produzem alimento orgânico, eles alimentam ali a comunidade local perto da onde se planta. Eles preservam mais a biodiversidade porque eles não utilizam monoculturas, né, na maioria das vezes, e também geram menos impactos ambientais. Tudo isso que eu falei hoje, né, aqui na nossa aula, todas as consequências da criação de animais, do cultivo, né, de plantas na agricultura em grande escala, causam um grande desequilíbrio ambiental. Mas como uma coisa está interligada com a outra, né, como uma coisa interfere em outras, o desequilíbrio ambiental também vai interferir na agropecuária. Então, as mudanças climáticas, a falta de chuva, né, a contaminação do solo e da água, isso tudo interfere também na agropecuária. Porque a gente, por exemplo, não consegue plantar sem chuva, não é mesmo? Então, a gente tem que lembrar que é sempre uma via de mão dupla. Uma coisa interfere na outra. Então, a agropecuária interfere, né, no meio ambiente, mas o meio ambiente, né, todo desregulado também vai interferir na agropecuária. Então, a gente pode concluir que os impactos ambientais, né, causados pelas atividades humanas no geral, interferem em todo o meio ambiente, inclusive nós mesmos. Nessa parte final da aula, eu queria propor para vocês uma pequena atividade. Na próxima vez que você for comer alguma coisa, qualquer coisa, tenta pensar em tudo que teve que acontecer para você poder comer isso que você está comendo. Todo o processo, né, por trás ali, quem que plantou, quem que transportou até o supermercado, né, todos os processos, todas as interferências ali no meio ambiente. Então pesquisa se a sua comida vem de longe, vem de perto. É muito legal esse exercício da gente pensar da onde que vem as coisas. E pensar também que a gente está conectado com tudo aquilo, né, que teve que acontecer antes, com todas as pessoas que tiveram que plantar, né, com todas as pessoas que trabalharam ali antes, com todos os animais, as plantas, né, com todos os seres vivos ali envolvidos. É muito legal isso, né? Quando a gente é curioso, a gente gosta de pesquisar, estudar, o mundo fica muito mais legal. A gente descobre coisas do nosso dia a dia, né? E a gente começa a entender essas pequenas coisas, né? E como que isso tudo, né? Como que o mundo funciona. E para vocês continuarem estudando, continuarem pesquisando sobre esse assunto, eu vou indicar para vocês o site da Embrapa. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. É uma empresa de inovação tecnológica focada na agropecuária brasileira e vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, no site vocês conseguem acessar vários cursos online gratuitos sobre vários assuntos, por exemplo, como aprender a fazer hortas em pequenos espaços, sobre tecnologias para agricultura de baixo carbono,
e até sobre empreendedorismo. E lá no site vocês vão encontrar várias informações sobre tudo que eu falei aqui hoje. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aproveitado nossa aula de hoje. E é isso. Tchau!